Bom dia. Hoje, 8 de outubro de 2019. Assistindo o 247 com minha mãe, no café da manhã, do qual eu gosto muito dos argumentos e verídicos. Eu gosto muito de argumento verídico. Esses eu consigo assimilar, processar e produzir argumentos, né? Com os argumentos verídicos. Até porque, como eu sou militante, né? Militante para o social, uma militante humanista e uma militante ambiental também, eu gosto de argumentos que fortaleçam a minha militância, né? Argumentos que combatam as pessoas que são anti-humanistas, anti-humanitárias e anti-ambientais. Então, por isso que a gente é militante humanista e a gente é militante ambiental, né? Porque a gente tem argumentos, porque existem pessoas contra essas duas coisas, né? O lado humano, humanitário e o lado ambiental. Que uma coisa não vive sem a outra, né? Uma coisa não sobrevive sem a outra. Mas por incrível que pareça, essas duas coisas sofrem ataques. E por isso nós somos militantes humanitários e ambientais. Então, Lula, ele tem um pleito aí, tem uma indicação para um Prêmio Nobel da Paz. E eu disse, eu não estou pedindo para Lula ser contemplado com esse Prêmio Nobel da Paz. Eu acho que na atual conjuntura, no aqui e agora, né? Aqui e agora, na questão política, geopolítica e brasileira, e as ações e as atuações de Lula, e o que Lula está passando, não existe pessoa mais indicada, mais provável no aqui e agora desse ano para receber esse Prêmio Nobel da Paz. Não tem. Não por causa do que ele está aqui agora, mas por tudo que ele sempre foi e está no aqui e agora. Toda a situação, porque eu sou uma pessoa que gosto da linha do tempo. Eu gosto de seguir a linha do tempo. Então, eu posso tanto seguir a linha do tempo do atual para trás, como de trás para frente. Então, de trás para frente, frente para trás. E na atual impedimento que Lula teve de continuar a sua linha do tempo nessa área ambiental e humanitária para o Brasil, ele merece mais ainda o Prêmio Nobel, e mais ainda por ser vivo e uma esperança viva para o povo brasileiro, para o lado ambiental do Brasil e para o lado ambiental do planeta. Vivo. Mais impedido, né? Mais bom. Então, eu coloquei nesse vídeo, porque eu quero fazer dois em relação ao Nobel para Lula. Então, eu coloquei o tema desses dois vídeos é assim: preservação da água e da Amazônia, combate ao apartheid brasileiro, Lula, Nobel da Paz.
Então, assim, eu vou fazer esse primeiro vídeo nessa questão da preservação da água e da Amazônia. Depois, em outro vídeo, eu vou falar sobre o apartheid brasileiro, Lula, e também obras de Lula e obras impedidas ainda de continuar, porque está impedido de exercer o seu cargo político desde 2018 nas eleições. Preso lá em Curitiba, né? Então, eu já venho falando do iluminismo e na minha página de ponto de reflexão sobre as políticas de apartheid que existem no Brasil, sociais, né, que fizeram uma classe social, porque, como eu disse, né, classe humana é uma só, não é? Então, todos são da mesma classe humana, mas dividiram os humanos em classes sociais e criaram depois o apartheid dessas classes. Então, eu venho falando sobre isso, né? E Lula foi um presidente que também diminuiu essa diferença de classes, né? De sociais. Vamos diferenciar classe social e classe humana. Classe humana são todas. Agora, a diferença da classe social, Lula diminuiu, né? Então, se diminuiu, então provavelmente o apartheid também estava diminuindo, né? Que as pessoas estavam ascendendo, né? Estava se incluindo. Então, o apartheid também estava diminuindo. E essa era a obra de Lula, né? Tanto ambiental como a diminuição gradativa do apartheid brasileiro, social, de classe humana é todas. Então, eu primeiro vou me instrumentalizar aqui nesse vídeo das obras do governo Lula na área ambiental. Para isso eu vou ler o que eu pesquisei. O grande triunfo do governo Lula foi a queda do desmatamento. Aí eu coloco, né? Isso quer dizer que antes de Lula, o desmatamento era maior. E ele trabalhou em seu governo pela prioridade emergencial, que era diminuir as queimadas que matavam seus biomas e nossa sustentação no planeta, tanto na consciência quanto na subsistência, né? Então, eu aprendi com o SUS, implantado por Lula, nas conferências de saúde que eu participei como cidadã brasileira, que existe o lado emergencial, né? O lado de que você possa ser atendido de forma descentralizada e o lado preventivo, que você não chegue a ser atendido nem com emergência, nem também evite de ser paciente de órgãos descentralizados. Mas existe o lado emergencial, né? Que tem que existir. Então, para isso, os hospitais de grande porte, né, precisavam ser mais vazios, né? Precisavam ser tratados de forma que as pessoas chegassem lá com questões de urgência, emergência. Né? Então, para isso, teria que ser descentralizado, né? Então, fazer policlínicas nas regiões perto da casa das pessoas, das famílias das pessoas, né, da região, e postos de saúde para prevenir. Então, a policlínica, né, descentralizava o grande hospital que era para urgência
e o posto de saúde da família fazia prevenção para evitar os dois. Então, eu aprendi isso nas conferências de saúde. A outra coisa foi o Bolsa Família, que aí já foi o lado social, né? Político. Porque o Bolsa Família, ele era uma emergência, né? O lado emergencial, porque tirou as pessoas da fome, né? Então, tirou as crianças da rua para comer, né? Tirou as pessoas até da escravidão, às vezes vender seu corpo, vender qualquer coisa, né, para poder comer, né? Porque eu nunca passei fome de, assim, não ter uma falta, uma ausência total de comida, mas senti fome, né? Então, minha casa, ela nunca, para mim, foi um local de passar fome, mas senti, já senti fome. E para mim é desesperador, né? É desesperador. E eu não penso em mais nada a não ser comer, né? Mesmo que eu tenha condições e mais condições, a coisa que eu preciso naquela hora é matar minha fome. Né? Então, é uma questão emergencial. Né? Dá vontade de chorar. Né? Então, eu não sou ninguém. Não sou nada. Porque na minha cabeça só a fome é que interessa. Acabar, né? Acabar com essa sensação de fome. Então é uma questão emergencial. São coisas emergenciais. Então Lula, quando nessa questão ambiental, que ele priorizou a diminuição da queimada na Amazônia, ele priorizou exatamente a vida, né, de quem estava morrendo, de quem estava sendo assassinado, né? As árvores, as plantas, os animais, o bioma, né? Então, numa emergência dessa, o que ele podia fazer? O que ele poderia pensar? Não é? Salvar a vida do bioma, do verde, dos animais, da floresta. Então, por isso que ele fez esse grande obra, salvar a vida, diminuindo a queimada, que era o que tinha de emergência, urgente. Então, ele foi a UTI da floresta amazônica, né? Lula foi a UTI, quando diminuiu. O governo Lula passou a monitorar outros biomas e a partir de 2011 combateu o desmatamento em todas as regiões do país. Então também a produção de biocombustíveis, também fez a produção, a criação, né? E a produção de biocombustíveis. Principal, o etanol. E a criação de áreas protegidas. O PNUMA, Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, cerca de 75% de áreas protegidas criadas em todo o mundo desde 2003 estão localizadas em território brasileiro. Então significa que foram cerca de 75% de áreas criadas a serem protegidas foram em território brasileiro, né? Quer dizer, protegidas para elas viverem.
não é? Então, duas coisas que Lula fez. Uma, acabar a morte do bioma. A outra foi proteger, para elas viverem. A posição do Brasil na negociação internacional sobre mudanças climáticas avançou durante o governo Lula. O Brasil assumiu o compromisso internacional de reduzir as emissões de gases de efeito estufa até 2020 e criou uma legislação nacional para o setor. Quer dizer, eu acabo a morte do bioma, eu preservo, protegendo, e crio legislação para se tornar lei tudo isso. Eu, sinceramente, não conheço três coisas mais fundamentais do que essa. É como se diz, o povo gosta muito de espiritualidade, né? O povo adora espiritualidade, adora. Aí não tem o nosso do 3, né? 3, o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? E outras coisas que tem com 3 que eu aprendi. Mas eu vou dizer, não tem coisas fundamentais na Terra do que a vida, a proteção e a lei. Para manter a vida e protegê-la. Não tem coisa mais fundamental do que isso. Vou pegar aqui minha luzinha. Então, quando a gente põe Lula para fazer essas 3 funções essenciais, básicas, necessárias, fundamentais, profundas, divinas, a gente coloca um Espírito Santo para administrar nossas vidas. A vida do bioma, a vida do planeta, a vida de todos os cidadãos brasileiros, a nossa autoestima no Brasil, a nossa autoestima internacionalmente, a nossa responsabilidade como brasileiros que tem no mapa do Brasil a Amazônia, as águas do Brasil, regiões de biomas maravilhosos, né? Que a gente tem que preservar. A gente coloca nossa maturidade, nossa civilidade, nossa inteligência, nossos estudos, né? Para quem estuda em bons colégios, aqui no Brasil ou fora do Brasil, a gente coloca isso para funcionar também, né? Com orgulho, com autoestima. Né? Quando a gente põe um administrador do nosso país com esse Espírito Santo que faz essas 3 coisas fundamentais, né? Então a gente também está exercendo, né, essa questão de intelectualidade, né? A gente está exercendo o lado humano, a gente está exercendo o lado bom com as espécies de seres vivos, com os biomas, e sabendo que não é só ser bom, é bom também para tudo, para eles, para nós, para o planeta.
E para isso a gente precisa ter um espírito santo. Por quê? Porque tem que ser fora dos interesses pessoais. Tem que ser fora dos interesses de um grupo ou de interesses de acumulação de riquezas ou de interesses de combate a outros países, ou sei lá o que for. Tem que ser um Espírito Santo que tenha um interesse fundamental em salvar a vida, proteger e criar leis para que isso continue assim. Sem interesse nenhum. A não ser esse, lógico, que é bom para... Ele tá fazendo o papel dele, né? Social, do todo, do país, das pessoas e do planeta. Então, ele está cumprindo o papel dele e nós cumprimos o nosso também, porque colocamos ele lá para isso. Então, eu me sinto representada. Eu me sinto representada como cidadã, como uma pessoa ambientalista, como uma pessoa humanitária, como uma pessoa inteligente, como uma pessoa responsável, como uma pessoa madura, como uma pessoa que coloca as funções ambientais até do meu corpo, do meu ser, da minha espiritualidade, coloco essas funções para funcionar. Então, se eu não sou uma pessoa disfuncional, eu também não quero um governo disfuncional. Eu quero um governo que seja tão funcional quanto eu. Que funcione tão bem quanto eu funciono bem. Para isso. Né? Para preservar o meio ambiente, para preservar a humanidade, para me preservar como pessoa individual, para preservar o coletivo em minha volta. Então, eu sou uma pessoa que hoje em dia estou usufruindo um pouco da minha qualidade de vida, porque lutei muito para ter. Lutei, estudei muito, renunciei muito, fiz muita coisa para ter hoje um pouco de qualidade de vida. Poderia ter mais, mas ter um pouco de qualidade de vida. Porque tenho consciência que eu preciso dela para ter uma vida com qualidade e mais longa com qualidade. Então, se eu tenho essa função, se eu tenho essa condição, se eu tenho isso só vai ser realmente digno e total e se eu pensar no todo. No todo. Só que eu não posso fazer isso para mim, fazer ao mesmo tempo lá para a Amazônia, ao mesmo tempo para todo mundo, eu não posso fazer. Eu preciso que as pessoas existam para que elas possam fazer também por mim e por todo mundo. Por isso que eu voto no PT e voto em Lula. Por isso que eu sou Lula me representa, porque ele está ali fazendo um papel que eu gostaria de fazer também, se eu fosse candidata a presidente. Só que eu não vou fazer isso, campanha para presidente, não vou fazer. Mas eu quero que as pessoas que façam campanha para presidente façam isso. Preserve o ambiental e preserve a humanidade. E preserve o Brasil humanitário. Porque eu não quero dar conta, eu não vou dar conta, nem quero dar conta de tudo, nem quero. Assim eu não vou ter nem qualidade de vida também para mim. Mas eu quero que as pessoas assumam esse papel fazendo isso. Essa qualidade de vida para o planeta, para o bioma, o próprio bioma, a qualidade de vida para as próprias plantas, né? A qualidade da vida, dos frutos, dos produtos, da própria natureza, para que a gente possa se alimentar e viver dela com qualidade também. Existir essa troca, né? Se ela dá tanta qualidade de vida à natureza, por que eu não vou dar qualidade de vida a ela? Porque além de matá-la, eu posso tirar também a qualidade de vida dela.
colocando veneno agrotóxico. Né? Então, eu deveria ter a consciência de retribuir a qualidade de vida que ela me dá. A mim só não, a mim, e ela ainda é muito melhor do que eu, porque ela ainda pode fazer muito mais do que eu. Um fruto pode fazer muito mais do que eu, quando for consumido. Mesmo que eu chegue aqui falando muitas coisas, mas quem dá a vida mesmo é o fruto da planta. Não sou eu, a minha fala só. É o fruto. Naquela hora, no aqui e agora. Para isso, ele tem que estar saudável, lógico. Ele tem que ser tratado com a mesma qualidade que ele está me dando. Lógico. Porque ele não pode passar a mesma qualidade se eu não der qualidade a ele. Ele não pode passar uma coisa com qualidade se eu der veneno a ele. Então, eu passaria muito tempo falando aqui da questão ambiental. Mas para mim, Lula, no aqui e agora, no que a gente precisa, no que o planeta precisa, nessa questão ambiental, nessa questão de respeito ao meio ambiente, na proteção, de tirar a morte do meio ambiente e de colocar leis, Lula fez e fará e continuar fazendo. Depende de nós, porque ele está preso, depende da gente. Bom dia. Lula livre, inocente. Lula livre, Brasil urgente. Bom dia.